Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. E nesse momento que possamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, em nome do Seu Filho Jesus, nesse instante, Pai, com confiança e esperança, nós pedimos. Permita a bênção com o medicamento, a energia e a vibração que cada filho necessita. E dessa forma, possamos ser fortalecidos, renovados, principalmente no nosso equilíbrio, na nossa sabedoria, no entendimento das oportunidades que se apresentam todos os dias, que possamos aproveitá-las para a nossa evolução, para o nosso crescimento, que possamos ser tocados para o perdão, que possamos perdoar e ser perdoados. Senhor Deus, em nome do Seu Filho Jesus, envolva, Pai, todos os Seus filhos, encarnados e desencarnados, em todo o universo, que todos possam ter a semente do amor crescida, potencializada. Pai querido, envolva os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso caminho, e todo o universo, com a sua luz, com a sua proteção e com a sua bênção. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquemos em paz. E para a exposição de hoje, eu convido a Suzel Valente, que vai falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom, então hoje vamos rever uma questão que tem no Livro dos Espíritos e que pergunta assim, é perguntado se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. E qual é a resposta dos mentores? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que eles vos dirigem. Olha que preocupante, né? Aí, por um lado é preocupante, e por outro lado, nós que costumamos já gostar de dividir a culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, jogando para o governo, a família, o patrão, o clima, né? Aí nós, espíritas, temos mais alguém para nós jogarmos as nossas culpas. Nós vamos dizer o quê? Foram os maus espíritos que me influenciaram, né? E será que é bem assim? Os maus espíritos me influenciaram, mas assim como os maus espíritos... Gente, e vamos... A palavra mal é meio pesada. Vamos trocar por sofredores, né? Por irmãos sofredores. Nós também temos a influência dos bons, dos espíritos de luz, dos espíritos amigos, dos espíritos que nos acompanham desde o nascimento, que nos protegem, que nos inspiram às boas ações. Então, nós somos muito influenciados, sim. Mas quem vai determinar qual influência nós vamos assimilar somos nós mesmos. Como? Para quem nós abrirmos as portas. Aquela vibração que nós tivermos, nós vamos atrair. Como a gente fala aqui algumas vezes, em que canal de rádio, em que estação de rádio eu vou ligar
a minha vida. Porque é dessa forma, quando nós tentamos sintonizar numa estação, nós sintonizamos e vamos ouvir aquela estação. A pessoa que está lá em Birigui sintoniza e vai ouvir a mesma. O outro que está em Araçatuba vai ouvir a mesma. Porque estamos sintonizados numa mesma vibração. E é assim nas nossas vidas. Dependendo da vibração que nós tivermos, nós iremos determinar quais são as nossas companhias espirituais e qual o poder eles terão sobre nós. Eles podem, sim, dirigir nossas ações, mas não porque sejamos pobres, coitados, vítimas, né, desta perseguição, desta influência. E sim, porque eles encontraram em nós o mal que existe em nós e alimenta esse mal e alimenta essa tendência, porque é mais fácil nós seguirmos as nossas más tendências do que nós lutarmos. Não é? Não é muito mais fácil a gente não gostar de fazer caminhada, então não fazer e ser sedentário? É mais fácil do que batalhar. Não, o médico falou para eu fazer exercício físico. É muito mais fácil nós nos alimentarmos de qualquer besteira, de qualquer guloseima, do que ter uma alimentação saudável. Não é? É mais fácil ainda errar do que acertar. Porque nós ainda somos espíritos assim, cheios de más tendências ainda. Então, é mais fácil também na vida moral errar mais do que acertar. A hora que nós entramos, eu recebi a mensagem, imagino que a de todos seja igual, e aí eu estava lendo e pensei, meu Deus, olha como muitas vezes, facinho, eu já ofereço conexão para esses espíritos que me influenciam negativamente. Porque o que eles falam? Não te queixes, trabalha. Quantas vezes, né, nós não nos queixamos? Não te irrite, silencie. Gente, a nossa tendência não é silenciar, é ficar irritado e falar. Não pare, segue adiante. Quantas vezes nós não ficamos paralisados com a dor, com a dúvida, com o medo, né? Para a gente é mais fácil paralisar do que seguir adiante com fé, com força, com cabeça erguida, com esperança. Não discutas, demonstra. Quer dizer, não é para eu discutir, é para eu demonstrar. Olha só, se nós agirmos fazendo o correto, o bem, né, o perdão, a caridade, eu não preciso discutir para falar para ninguém que a pessoa está fazendo errado. Se cada um estiver dando aí o seu exemplo de bondade, a gente não precisa discutir com ninguém se nós fizermos certo. Né? A pessoa vai observar. Não critiques, abençoa. Gente, qual é a nossa tendência? É criticar. E por aí vai. Então, são mensagens que a gente pega, dá uma lidinha rápida e pensa, tá. Né? Mas se nós formos olhar mesmo, a gente tropeça nesses pequenos, nessas pedrinhas do nosso caminho, que são pedras que nós criamos pelas nossas deficiências, pela nossa falta ainda de evolução, né? E aí, vamos pensar, quem são? Nós estamos rodeados de espíritos. Estamos. Inclusive, nós somos espíritos. Cada um olha para o lado e está vendo o espírito. Né? Eu estou vendo vários espíritos encarnados. E, assim como os encarnados, somos rodeados pelos desencarnados também. E esses espíritos nos influenciam. Como nós já dissemos, para o bem e para o mal. Nós é que vamos determinar quem vai ganhar, qual vai ficar do nosso ladinho. E nossos pensamentos
pensamentos, palavras e ações. Há pouco tempo, há um mês, assisti aqui uma palestra de um companheiro daqui da casa, né? E ele falou o seguinte: como Jesus já cresceu, que eu tenho que pensar, como Jesus já cresceu na minha vida, em pensamentos, palavras e ações. São esses pensamentos, essas palavras e essas ações que vão determinar o tipo de companhia espiritual que eu tenho. Se vai ser uma companhia espiritual que vai me passar uma paz, que vai elevar minha alma, que vai me proteger, ou se vai ser uma companhia espiritual que vai me botar mais para baixo, que vai me deixar com mais raiva, que vai me fazer piorar em todos os meus vícios. Quando a gente fala de vício, não estou falando só de bebida, de drogas. Não, outros vícios, meus vícios morais, meus vícios de me queixar, meus vícios de criticar. Então, veja, os meus pensamentos, olha como nós temos que vigiar, gente, é o vigiar e orar. Nós temos que vigiar o pensamento, as palavras e as ações. E cada um que analise qual desses 3 itens é mais difícil de ser equilibrado na sua vida. Eu fiquei pensando bastante em qual eu errava mais e já cheguei a uma conclusão. Quer dizer, tenho erros nos 3, mas cada um tem uma tendência a errar mais em um desses, né? Pensamento, palavras e ações. Bom, esses espíritos, aí a gente pensa, mas espera lá. Nós já assistimos filmes, lemos livros, assistimos palestras, e parece que quando a gente desencarna, nós somos recebidos, nós somos recepcionados por antigos familiares que já estão em condições de virem ao nosso encontro, pessoas queridas que nós não nos lembramos desta vida, mas que fazem parte da nossa história, né, de vidas passadas. Nós somos recepcionados por equipes de resgate, né? Espera aí, e por que essa turma, o que esses espíritos desencarnados estão fazendo por aqui? Por que eles estão por aqui? Por que eles não encontraram uma morada? Por que eles não foram socorridos? Né? Por que não foram para onde deveriam ir, que sabemos de tantas colônias espirituais que recebem? Que a gente pensa, meu Deus, eu quero... Né? A gente pensa, quando eu desencarnar, eu quero ir para um outro lugar onde eu possa continuar, encontrar aqueles que se foram antes. Né? Então, quem será que são? Bom, lógico que tem diversas categorias, né? Mas, de um modo geral, nós temos que lembrar assim, que esses espíritos desencarnados nada mais são do que os nossos terrestres que eram encarnados. Os que viviam aqui no planeta Terra, a grande maioria, são pessoas que moraram por aqui e que desencarnaram. Né? Quando a gente desencarna, a gente não vira santo, a gente não vira anjo, não vira uma luz brilhante, celestial. Nós desencarnamos e, se tem uma coisa que se mantém, é tudo aquilo que nós sentíamos e pensávamos antes. Isso não muda. Nós continuamos igualzinho. Se eu tinha raiva, a raiva continua. Por
por quem eu tinha amor, o amor continua. Se eu não tinha fé, a falta de fé continua. Os medos, eles não passam porque a gente morreu. A gente continua ali igualzinho, só sem o corpo. Então pensa, se o nosso mundo aqui, se o planeta Terra é habitado por tantos sofredores, se ainda existe tanta maldade, se ainda existe tanta tristeza, tanta... Quem são esses desencarnados? Somos nós. São as pessoas que estavam aqui tristes e que desencarnaram e continuaram tristes. São as pessoas que estavam aqui com raiva e desencarnaram e continuaram com raiva. São as pessoas que estavam viciadas em drogas, em bebida. E elas desencarnam e continuam com esses vícios. E aí? E aí, muitas vezes, elas não querem ir. Tá? Muitas vezes, elas se recusam. Às vezes, nem conseguem sentir a presença dos socorristas, tamanha a ligação que ainda tem com a matéria. Né? Porque ceder aos impulsos da carne, que já estão ali tão presos, aos vícios, às dores, é mais fácil do que ir de encontro a um chamado é um chamado da alma. Não é fácil optar pelo chamado da alma. Vamos, abandone seus apegos, abandone suas dores, abandone seus ódios, abandone suas mágoas. Esqueça o que te fizeram de mal e venha. Vamos para um lugar melhor. Agora você vai ser cuidado. E muitas vezes se recusam e não vão. E ficam perambulando por aqui. Então vejam como é importante nós atendermos a esse chamado ainda em vida. Como Jesus disse, perdoa o teu adversário enquanto está cara a cara. Porque não vai passar. Se eu não perdoar agora, não vai passar a hora que eu estiver desencarnado e vai ser tudo mais difícil. Se eu não buscar agora esse chamado da alma, se eu não buscar agora Cristo dentro de mim, se eu não modificar minhas palavras, o que eu digo para o outro, se eu não modificar meus sentimentos, minhas atitudes, se eu não modificar meus pensamentos, a hora que eu desencarnar, eu vou estar ali, aquele poço de tristeza, sabe? Arrastando as minhas correntes. Então, esses que estão por aqui, ao nosso redor, e aí eu penso, meu Deus, mas só tem esses sofredores e esses zombeteiros e esses que ainda se comprazem na maldade, que querem ver ainda alguém se dando mal. Gente, é um reflexo da Terra, é um reflexo dos encarnados. Não, nós temos seres iluminados que vêm e que estão ao nosso lado também. Temos amigos, temos seres de uma bondade que querem nosso bem, que querem só um movimento nosso, um pensamento de fé e de esperança para eles nos inspirarem a solução dos nossos problemas. Querem só aquela pequena conexão para eles já nos influenciarem no bem. O que faz? Lógico, que eles são em minoria. Ainda são poucos os trabalhadores e a seara é grande. Né? Já não vimos isso no Evangelho? São poucos os trabalhadores para o tamanho de serviço ainda
de todos nós ainda necessitados de apoio, de amparo, né? De auxílio. Então, tá nas nossas mãos escolher qual é o tipo de influência que nós teremos. Está nas nossas mãos. Sempre lembrando que é mais fácil escolher a má influência. A má influência é só ligar no piloto automático que a gente vai nela. A má influência é a nossa tendência ainda pelo estado evolutivo de nós encarnados na Terra. A má influência, ela nos é aceita, e aí vem até aquela coisa, não, você tem razão, fala mesmo, faz mesmo. Eles precisam ouvir. Ah, tá vendo? Eu estou criticando, não é por mal, eu quero bem. E não é, né, gente? É o tal aqui que falou na mensagem. Não critiques, abençoa. Como é difícil. A gente gosta, a gente julga. Como é difícil não julgar. E aí entra aquela máxima, né, de fazer para o próximo o que a gente queria que fizesse para a gente e não fazer o que nós não queríamos. E quando a gente comete um erro, o que a gente mais espera? Que as pessoas não percebam ou deixem para lá, perceberam, mas que não toquem no assunto, que entendam que eu cometi um erro porque a minha vida está difícil. Né? Que vejam o meu lado bom. Eu fui mazinha aquela hora, mas eu não sou mal o tempo todo. Então, quando a gente comete alguma pequena maldade, faz alguma coisa errada, o que a gente mais quer? Que deixem passar, que ao invés de criticar, que nos abençoem, que nos desejem o bem, que entendam o nosso lado bom também. Então, é isso que nos falta. Olhar o próximo assim também. Olhar o próximo pensando, tá, a pessoa cometeu um deslize, mas ela não é toda má. Vamos olhar o que tem de bom, ao invés de julgar, de criticar, de atirar pedra. Deixa eu fazer com ela igual eu quero que façam comigo, né? Olhar com olhos de amor. Isso é olhar com olhos de amor. Né? É olhar com os olhos que nós olhamos um filho. A gente olha um filho, olha a mãe, olha um amigo, um irmão. Aqueles que a gente ama, pode perceber que a gente até ajuda a esconder algum deslize que tenha feito. A gente não quer que as pessoas não gostem das pessoas que nós amamos, né? Porque a gente olha com olhos de amor. Então a gente fala, não, mas olha, essa pessoa tem isso de tão bom. A gente fica buscando o lado bom. Bom, esses bons, então, eles vêm sempre em nosso socorro. Toda vez que nós abrimos um bom pensamento, ele já tem a morada deles. Ele já tem um lugar bom no plano espiritual. Mas eles viajam, vêm até nós. E muitas vezes eles vêm e se entristecem, porque a gente cria uma camada de energia negativa, de falta de confiança, de nada dá certo mesmo, minha vida não vai para frente, eu merecia mais, ninguém me dá o valor que eu deveria. E isso vai criando assim, e está ali o nosso anjo bom e não consegue ultrapassar essa casca que eu crio, não consegue me enviar aquele pensamento. E aí, que pensamentos que me vêm? É verdade, a sua vida não vale a pena, porque o pensamento que entra é esse. Né? E aí a gente vai ficando cada vez pior. E nós falamos muito, tem aquela coisa, nós não utilizamos esse termo aqui no centro, mas é um termo muito usual, né? Nas famílias, fulano está com encosto. Nós não usamos esse termo, né, na doutrina espírita. Mas o que seria esse encosto?
E, afinal, quem está encostado em quem? Né? Quem se encosta? Esse encosto nada mais é do que espíritos sofredores que se afinam com a gente, porque nós estamos batendo o mesmo papo que eles gostam, né? Porque é assim a afinidade. Nós nos aproximamos de um grupinho, eu falo isso sempre. Você vai numa festa, tem um grupinho falando de futebol, e você não gosta de futebol, você procura outro grupinho. Eu não sei nada de futebol, vou ficar nesse grupinho, não vou conseguir conversar. Tem um grupo falando de algum assunto que também me desagrada, eu vou para outro. Eu vou procurar um grupo que fale do que eu gosto. E assim com os espíritos, com esses tais encostos. Eles simplesmente vêm porque a nossa vibração, os nossos pensamentos estão muito de acordo com o que eles querem. Gente, vamos pensar uma coisa. Às vezes nós estamos numa reunião de domingo com a família, num grupo de amigos. Não, reunião de domingo é bem clássica. E é impressionante como o grupinho... Olha como é importante vigiar. Vigiar o que fala. Vigiar e orar. Os espíritos que estão ali assistindo aquele almoço, aquele churrasco, geralmente já banhado, algum tipo de álcool, né, que já favorece esse contato, né, com os espíritos que estão ali sorvendo essas energias etílicas, tá? Porque eles vêm, eles meio que vampirizam, né? Todo tipo de vício, até, desculpa, vou fazer uma parte, todo tipo de vício, seja o vício do consumismo desenfreado, seja o vício do sexo também irresponsável, seja o vício da droga, do álcool, do cigarro, da alimentação, todo tipo de vício atrai ex-viciados, não, né? São viciados ainda, só estão fora do corpo. E existe um tipo de uma vampirização, também usando essa palavra entre aspas. Eles se aproximam para absorver esse tipo de energia. E a gente vai ficando cada vez pior e cada vez mais viciado naquele tipo que já nos incomoda. E aí eu estava falando do almoço de domingo, né? Que é bem clássico ter problema na família em almoço de domingo, em almoço de Natal. Imagina, tantos problemas que existem em almoço de Natal. Estamos comemorando, né, a vinda de Jesus e dá problema. Por quê? Além, a gente está ali, nessa reunião, geralmente já regada a algum tipo de álcool, e as pessoas começam a falar, e a espiritualidade inferior, sofredora, está por ali. E eles têm tempo para captar o pensamento de cada um e de dar um sussurro, fala tal coisa. Vocês já perceberam que, às vezes, uma pequena frase dita, aparentemente sem maldade, com algum descuido, gera uma tempestade numa reunião familiar? Vem a frase. Depois a gente fica, como é que aquilo começou? Né? Num grupo de amigos também, alguém faz uma observação e estoura uma bomba. Então, olha o cuidado. Olha o cuidado com o tipo de assunto que a gente puxa numa reunião familiar. A gente faz uma crítica, às vezes. Estou aqui, vou fazer uma crítica a fulano, que nem está aqui. Mas aquilo já dá uma abertura para essa espiritualidade tomar conta dessa reunião e já fazer o estardalhaço. E aí, a culpa é de quem? Nós não podemos culpar esses seres sofredores. Nós, estando aqui na carne, tendo conhecimento da nossa responsabilidade, do Evangelho,
Gente, oração, vigilância, segurar a língua, fazer o silêncio na hora que dá aquela vontade, a gente evita tanta tempestade. Bom, já estamos quase chegando ao fim. Vou só ver aqui que eu peguei um texto, quero ver aqui exatamente o que é. Primeiro, só falar uma coisa que eu estava deixando passar. Já que nós estamos falando de influências, então vamos lá, qual é a receita? Como vamos afastar as más influências e como vamos atrair as influências dos bons espíritos? Já falamos aqui do pensamento, da ação, mas vem aqui o vigiai e orai, praticar o bem, preservar a saúde do corpo, cuidar do corpo. Empenho na reforma íntima. Vamos lá, vamos descobrir o que eu tenho aqui, porque ninguém precisa nos dizer o que há de mal em nós. A gente sabe. A gente pode até dar desculpa para os outros. Não, eu não sou assim, mas lá no fundo, Deus se colocou dentro de nós através da consciência. Nós temos essa chama acesa dentro de nós, que é a consciência. E a consciência nos acusa, a consciência nos mostra. Nós sabemos muito bem o que precisa ser reformado aqui na nossa casa interior. Santificar os nossos olhos diante do mal. Olha só, olhar o mal com olhos santos. Pedindo ajuda, abençoando a Deus, olhando o lado bom, e não para criticar e atiçar, e reclamar e amaldiçoar. Controlar as nossas línguas, cumprir deveres com a família, consigo mesmo e com a sociedade. Cumprir nossos deveres de mãe, de trabalhador, de vizinha, de mulher, de marido, de filho, de estudante, cumprir nossas obrigações. E, então, gente, veja que muitas pessoas vêm ao centro porque eu estou sofrendo as influências dos maus espíritos e vêm aqui para tomar passes e sai daqui melhor. Sai sim, porque esses irmãos sofredores são socorridos, são levados, são orientados, esses desencarnados. Eles também são filhos de Deus, merecedores de apoio. Mas o que acontece? A hora que a gente põe o pé lá fora, ai, que alívio. E amanhã, já no trabalho, começo de novo a ter pensamentos que atrairão outros, porque o mundo está assim. Então, a grande dica é, que vocês conhecem a frase, não basta espantar as moscas, temos que curar as feridas. E o que é a cura das feridas? A reforma íntima. É mudar o mal que existe dentro de nós. Porque nenhum mal nos é imposto. Nenhum espírito sofredor, maldoso, vai nos obrigar a fazer mal algum. Se nós estivermos atentos. Se a hora que nós sentirmos aquela tentação, nós nos fecharmos em oração. Tá? É isso, gente. Que todos tenham um bom retorno às suas casas. Acho que vamos ter um sorteio do livro. Uma boa noite a todos. Vão em paz. Obrigada. Está com o... Tá. Vamos fazer o sorteio do livro. Tem um